Pessoal, esse é um daqueles vídeos que eu faço enquanto ando na rua, mas vamos focar aqui no assunto que eu vou apresentar para vocês. É muito importante, mas é o seguinte, como eu estou na rua, vão passar motos, barulhos, essas coisas todas aí, mas vamos se focar aqui na mensagem, ok? Estou a falar, já está a passar aqui um veículo, não é? Mas vamos focar aqui no assunto. É o seguinte, nós enquanto seres humanos que estamos nesse processo da evolução físico-mental, temos que um dia parar para conversar, não discutir ou debater. Conversar sobre todos esses assuntos que aparentemente já foram testados, já foram analisados, já foram afirmados que são verdades absolutas. Estou a falar sobre questões científicas, estou a falar assuntos a respeito da ancestralidade, estou a falar sobre assuntos sobre religião. Nós temos que parar um dia para conversarmos sobre esses assuntos e temos maturidade para não levarmos esses assuntos no lado pessoal, no lado do confronto, no lado da guerra, no lado da luta, no lado do embate. Nós temos que ter a maturidade enquanto seres humanos adultos que têm entendimento e sensibilidade e consciência para separar aquilo que é pessoal com aquilo que é informativo. Temos que discutir esse assunto e reavaliar até que ponto isso é verdade. Porque há muitas coisas que nós achamos e soubemos, há muita coisa que nós achamos que já temos todo o conhecimento, que já entendemos na totalidade. E é muito perigo quando uma pessoa que infelizmente traz uma informação pela metade afirma, batendo o martelo, que a informação dele é a verdade e já não há outra. Como é que uma mentalidade vai evoluir se já tem certezas de coisas que não há provas, que não há dados concretos? Não seria melhor nós, apesar de que existem assuntos que ferem a nossa sensibilidade, devemos reconhecer que sim, porque nós somos feitos de carne e às vezes é difícil o ser humano desassociar aquilo que ele tem como verdade, não é? E fazer uma análise racional sobre aquilo que ele já tem carregado como uma verdade absoluta. Manos, precisamos também perceber que não é fácil, é difícil, mas temos que chegar nessa maturidade, porque isso significa dizer evolução mental. A evolução mental também é a capacidade de discutirmos assuntos sensíveis, mas não levarmos no lado pessoal ao ponto de se julgarmos enquanto seres humanos. Talvez haja uma verdadeira intenção de uma promoção, de promover uma sociedade que não dialoga, famílias que não dialogam, no sentido de não discutirmos assunto, porque isso pode comprometer certos assuntos. Por exemplo, aquelas pessoas que não estão comprometidas com a verdade, no sentido de ir conhecerem verdadeiramente o que é, o que não é, muitas dessas pessoas têm medo de conversar, não discutir, não debater. Conversarmos esses assuntos que muitos afirmam ser verdade. Estou a falar sobre política, religião, espiritualidade, ancestralidade. Por que não vamos sentar, apesar de que temos ideologias diferentes, temos crenças diferentes, temos afirmações diferentes, mas sentarmos como adultos seres humanos, discutirmos esses pontos, até que ponto realmente isso é verdade? Será que nós temos medo da verdade de conversarmos sobre isso? Talvez sobre aonde que este assunto poderá levar? Será que no fundo temos medo de que a nossa verdade possa ser desconstruída e provada como mentira? Por esse motivo é que a sociedade não é promovida a questionar, a raciocinar e a conversar, mas a debater, mas a discutir, mas a entrar em controvérsia? Será que é isso? Porque eu tenho feito uma análise, não sei vocês lá do Brasil, né, que me acompanham, de Moçambique, de Portugal e de outras áreas do mundo. Não sei vocês, mas aqui eu faço uma análise e percebi que a maior parte das famílias não conversam, não dialogam, não se reúnem como faziam antigamente, em que o pai, mãe e os filhos se reuniam para conversarem sobre assuntos que às vezes é sensível, mas com um propósito de levar numa solução concreta. Porque não adianta falar sobre espiritualidade, falar sobre religião, falar sobre política, falar sobre elevação, falar sobre divindades, deuses, sendo que esses assuntos no mundo, na realidade concreta, às vezes não solucionam o problema das pessoas.
não resolve o problema de uma pessoa que quando acorda de manhã na sua mesa falta pão. Nós não devemos só nos alimentar, como dizem, né? Mentalmente, psicologicamente, emocionalmente. É preciso que o conhecimento que nós temos tenha uma função concreta, no sentido de elevar a nossa sociedade para uma evolução melhor, que é a partir do diálogo, não da discussão, diálogo, não do debate, diálogo, não do confronto, da conversa, que é aquilo que os mais velhos chamavam de onjango. No onjango discute sobre esses assuntos. Então, eu convido todos vocês, manos, todos vocês que tenham uma mente mais aberta, no sentido de chegarem numa conclusão, mas a partir de um princípio de análise e reanalisar aquelas informações que temos como verdade absoluta e analisamos se de facto é mesmo como dizem, sem levar do lado pessoal. Temos às vezes que pôr as nossas diferenças de lado, o que você acredita, o que você deixa de acreditar, mas conversarmos esses assuntos não no campo da guerra. Não precisamos ter medo da nossa verdade ser confrontada. Não precisamos ter medo de pôr em questionamento as nossas certezas, as nossas valências. Porque parte disso é que nos ajuda a evoluir, é que nos ajuda a crescer, é que nos ajuda a superar no mundo em que temos poucas certezas, não é? No mundo em que temos poucas provas, mas batemos no martelo de que aquilo que nós estamos a falar é exatamente a verdade, não é? Então temos que ter esse nível de raciocínio, ok? Pessoal, então obrigado por acompanharem até aqui, deixem nos comentários, sigam a minha página, estamos juntos, até já.